resolvi falar nesse momento, inclusive para os meus alunos terapeutas Mahalila, que possivelmente vão assistir esse vídeo depois, ou estarão aqui comigo, falar sobre cura. Toda cura é autocura, e é isso que nós vamos falar aqui hoje, nesse dia de desafios. Segunda-feira é sempre um dia de desafios, de reflexões, começando a semana pensando sobre um assunto e tentando colocar isso em prática na nossa vida. Então, o tema que eu vou falar é toda cura é autocura. E essa história surge ontem, lá no nosso curso, de pessoas muito mobilizadas, trazendo as suas questões, trazendo dores antigas, trazendo dificuldades que ainda persistem e que nos fazem repetir padrões de comportamento. Todos nós já nos vimos nessa situação, por causa de uma antiga dor, de um processo seu da infância, de alguma história, de uma situação que você viveu, seja lá na infância, seja na sua vida pessoal como adulto, que você ficou impactado, que nós ficamos impactados com alguma situação, traumatizados, vamos colocar assim, e ali a gente sai repetindo padrões. E isso é a coisa mais absurda, né? Pensando em termos assim de lógica, só que não é bem uma lógica isso, mas é uma necessidade até orgânica de restabelecer o fluxo da nossa vida. A gente acaba revisitando, então tem até mesmo uma sabedoria nisso, de revisitar e fazer do mesmo jeito para que a gente possa, quem sabe dessa oportunidade, fazer diferente e restabelecer o nosso fluxo interno. Então, eu vou começar falando que toda cura é autocura. Então, dentro do tabuleiro do Mahalila, quando a gente se depara com algumas dores infantis, com algumas questões, com padrões de repetição, a gente vai estar diante dessa possibilidade de revisitar essas histórias, mas não essas histórias, revisitar essa situação e aquilo que causou em nós, para que a gente possa finalmente, então, restabelecer o fluxo e a nossa capacidade de lidar melhor com essas situações e restabelecer o fluxo natural da nossa existência, porque impactados por essas situações e sem solucioná-las, nós andamos em torno disso o resto da nossa vida como se fosse um redemoinho, como se fosse um ponto ali onde você circula de diversas maneiras em outras situações. Nós vamos circulando em torno de um ponto de dificuldade, de um ponto traumático. Então nós precisamos restabelecer esse fluxo normal. Imagina um rio, o fluxo normal do rio, para que ele percorra outros lugares e ali não fique parado em torno de alguma situação. Então, o que quer dizer que toda cura é autocura? Que nós temos essa capacidade, e ainda bem que é assim, que toda cura vem de nossa capacidade de olhar para aquilo e acolher aquilo que está vindo e não dependa do outro. Eu disse que toda cura é autocura no curso e uma pessoa ficou extremamente impactada, mal, saiu do curso se sentindo péssimo com isso. E por que péssimo com isso? Porque ela tinha uma expectativa, assim como nós temos, de salvador, que alguém venha nos salvar. Mas esperar um salvador pode demorar bastante. É melhor que a gente recupere as nossas capacidades para que a gente possa seguir. É muito melhor que você, quando cai no chão, você mesmo se levante, do que quando você cai no chão por alguma razão e espere que alguém venha buscar você. Então, às vezes, a gente precisa de que alguém nos busque, mas a gente precisa perceber que nós temos este poder dentro de nós de restabelecer o fluxo. E essa capacidade que nós temos é uma capacidade muito poderosa dentro de nós, muito poderosa. E ela começa com a percepção corporal daquilo que nos causou o problema. O que significa isso? Diante, e eu tenho falado muito isso nos meus cursos, eu tenho experimentado isso na minha vida pessoal, do impacto de uma situação traumática, de uma emoção corporalmente, com a nossa racionalidade, e isso é muito bom que a gente tenha essa racionalidade, porque ela é uma ferramenta poderosa, mas ela é uma ferramenta poderosa para algumas coisas.
é uma ferramenta. Nós temos que entender que a nossa racionalidade é uma ferramenta, igual uma chave de fenda. Nem toda chave de fenda serve para todos os problemas. Então, nós vamos precisar de um problema, entender qual é a chave que nós vamos usar. A nossa mente racional, ela é ótima para solucionar problemas práticos. Eu vou fazer aqui, vou projetar uma casa, então eu preciso da minha mente racional. Mas para as questões de dores internas, a mente racional não é uma ferramenta muito eficaz. Então nós precisamos aprender a usar outras ferramentas que nos ajudem a curar as nossas dores internas. A mente racional às vezes até atrapalha. Se eu uso uma ferramenta muito exagerada, muito inadequada, se eu quero apertar alguma parafusinho do meu óculos, igual eu estava querendo outro dia, que estava meio soltinho, então eu tenho que pegar uma ferramenta bem delicada, bem adequada para isso, porque se eu pego um alicate, eu vou quebrar a haste do meu óculos. Então, quando a gente acha que a ferramenta mente e racionalidade ela serve para tudo, nós vamos causar às vezes mais estragos do que acertos. Então, o meu convite aqui hoje é que a gente deixe a mente racional um pouquinho de lado e que ela entre só para vocês me entenderem aqui, mas não na experiência em si do trabalho de cura. Deixamos a mente racional só para onde ela é necessária. Agora ela é necessária para que vocês me entendam e que vocês façam a experiência que eu vou propor para vocês. Então, até a hora da experiência, a mente racional entra, depois sai. Então, nós estamos muito viciados em entender em achar que a mente tem esse poder de cura. Ele tem o poder de compreender depois que você curou. Aí sim, a mente entra elaborando, contando essa experiência para o outro, dando um sentido depois, mas ela não é aquela ferramenta que vai ser capaz de chegar lá no fundo e ajudar a restabelecer o nosso fluxo. Então vamos deixar a mente, na hora que for fazer a experiência, um pouco de lado e vamos confiar numa outra inteligência. A nossa inteligência sistêmica, orgânica, que nós temos no nosso corpo. O nosso corpo, ele tem uma inteligência que a gente esquece que nós temos. E a gente tem uma supremacia da nossa mente racional, esquecemos da capacidade orgânica nossa. Nós deixamos o corpo de lado e ali ficamos muito mentais. Então, é como se a gente tivesse aqui um mundo virtual aqui e esse mundo virtual fosse um balão que ele não se conecta com o corpo. Então, espiritualmente, nós precisamos de fazer esse contato. Espiritualmente, todas as práticas espirituais vão dizer para você da sua necessidade, da nossa necessidade de estar no presente. O que significa estar no presente, se a gente for traduzir de outra maneira? Está na sua percepção sensorial. Trazer para você a percepção sensorial. Ou seja, conectar-se ao seu corpo. E ali nós temos um paradigma assim bem complicado, né? Não é um paradigma, mas nós temos assim um certo vício das pessoas muito espiritualistas, que simplesmente querem estar nesse mundo virtual. Ou seja, eu quero estar só aqui na percepção sutil da minha vida, eu não quero entrar em contato com o corpo. Isso é um grande erro, isso é um grande problema para as pessoas mais espiritualizadas. Isto é, de fato, assim, um erro perceptivo que impede de promover o equilíbrio e, de verdade, a nossa iluminação. Para que a energia espiritual mais sutil, ela realmente ancore em você, você precisa estar no corpo. Você precisa estar ancorado no seu corpo. Então, senão nós vamos ter esses desequilíbrios que a gente está acostumado a ver no cotidiano de pessoas que têm muita percepção sutil, que têm muita mediunidade, vamos usando aqui uma palavra do espiritismo, muita mediunidade, mas que são totalmente desequilibrados e que essa mediunidade quase beira uma loucura, porque a pessoa não está equilibrada. E não está equilibrada em quê? Ela não está corporificada até por crenças de negação do corpo. Então, quando nós falamos que você não é o seu corpo nem a sua mente, e você é um espírito que está por trás, não significa que você não precise do seu corpo e da sua mente.
porque a sua experiência, a nossa experiência aqui é uma experiência de encarnatória, sensorial, onde este espírito que quis encarnar, ele quis viver essa experiência sensorial, essa experiência perceptiva. E a nossa ferramenta perceptiva é a nossa corporeidade. E ali nós desvalorizamos isso que nós temos de veículo e nós não tratamos como se fosse menos, como se não tivesse função e como se eu ficasse só sendo espírito. Se você fosse só espírito, você não estaria aqui e não tinha feito esta programação de se encarnar. Então, por que o espírito se encarnou? Ele se encarnou por alguma razão. Então, trazendo a nossa inteligência, ou reconhecendo essa nossa inteligência corporal, nós vamos resolver vários problemas que se apresentam para nós e que a gente não sabe como lidar, como, por exemplo, os nossos traumas infantis, as nossas questões, a maneira como nós reagimos às emoções. Tudo isso fica muito mais possível de equilibrar se nós estivermos perceptivos da nossa sensoriedade, da nossa corporeidade. Então, como é que normalmente a gente tenta resolver os nossos dramas? Nós tentamos resolver as nossas questões falando delas, mesmo nos processos terapêuticos. Nós vamos falar, e você vê uma pessoa falando, seja num ambiente terapêutico, ou seja, numa outra situação, onde claramente você observa aquela pessoa e vê que ela está num nível muito grande de tensões e que a tensão não consegue se dissipar e o corpo não consegue assimilar e a pessoa fica como se fosse uma chaminé. Já viram? Uma água fervendo lá dentro e ali tem uma chaminé soltando uma fumaça. Então esse excesso de falar, essa fala ali ininterrupta, aquela argumentação, aquelas brigas, as brigas que a gente vê na internet entre pessoas, essas tensões, é como se fosse uma chaleira soltando aquela fumaça e aquele vapor pelo bico, pela tampa, mas lá dentro está fervendo de coisa. Então, como que lida com essa fervura interna, com essas emoções que nós temos internamente? E com essas emoções que vêm das histórias agora presentes, das histórias passadas, das histórias dos nossos traumas infantis, que não se dissiparam ainda. E o que significa não se dissipar? Não encontrou dentro do nosso organismo como um todo uma organização dentro do nosso organismo. Ficou parecendo aqui, né? Uma palavra repetida, mas agora que me dei conta que parece mesmo radical. O nosso organismo organiza essas emoções, mas ali não está conseguindo organizar porque está tenso, apertado, comprimido. Então nós precisamos entender que todas os nossos adoecimentos emocionais, mentais, psíquicos, todas as nossas emoções, elas impactam corporalmente, nos impactam no nível corporal. Então nós ficamos ali prontos numa reação instintiva, prontos para alguma das situações possíveis em termos corporais, luta, fuga ou congelamento, digamos assim. Então nós vamos ver estas situações nos animais. E nós somos animais, a gente esquece que é. Então nós temos reações instintivas parecidas. Só que no animal ele consegue se reorganizar e voltar aquele organismo à normalidade. Enquanto o nosso organismo não volta à normalidade, ou seja, ele não recupera aquele fluxo natural de relaxamento natural que permite que a nossa onda energética vital passe, nós temos ali um acúmulo de alguma coisa, um ponto duro, que Jung fala de complexos, que gera na mente um ponto ali de dificuldade que você não elaborou e um monte de coisa se gera ao redor. E a gente poderia pensar nisso como se fosse um redemoinho também. Tem ali um ponto onde as coisas circulam ao redor e toda a água que deveria passar, ela fica ali num redemoinho em torno de um mesmo ponto. Quem é que já não se viu em torno de um mesmo ponto?
Você tenta seguir, mas você retorna pela força atrativa desse complexo, como diz Jung, ou desse redemoinho. Então, essa atratividade desse ponto não elaborado é muito grande. Então, eu me programo para fazer alguma coisa, eu tento fazer, mas eu retorno neste lugar que é este complexo, ou seja, esse bolo, essa força atrativa daquilo que é lá do passado ainda. Mas por que está lá ainda me atraindo? Porque esse fluxo ele não foi restabelecido. Então, a cura dessas situações, ela é autocura no sentido de que nós, como que estamos vivenciando esse problema e esse trauma e essas situações de repetição, temos algo a fazer. O que é o que nós temos que fazer? Não é, e ali que entra as abordagens terapêuticas. A abordagem terapêutica de perceber que isso está aqui, sim, isso serve todos, vamos perceber que tem ali algum problema, começa dali, começa no dar-se conta, sim, eu estou com alguma questão, sim, isso é um problema, mas algumas abordagens terapêuticas, elas vão no conteúdo daquela pedra, digamos assim, que tem uma pedra causando um redemoinho. Então eu vou analisar quem é essa pedra, se ela tem quais minerais, qual é o peso, não sei mais o que. E outras abordagens vão em tirar a pedra, que não me interessa essa pedra, e restabelecer este fluxo ali do rio que passa. Então, a maioria das práticas terapêuticas vai na pedra. Então, eu não tiro a pedra daquele contexto e quero olhar a pedra ali. Então, eu vou ver de como ela é feita, ou seja, esse trauma, ele nasceu da minha história infantil, que o meu pai, ele fez isso, que a minha mãe fez aquilo. Tem algum momento que isto é importante, mas não é isso que cura, é isso que a gente precisa entender. Não é isto que cura exatamente. É quando você restabelece o fluxo dentro de você, porque você pode compreender tudo. Você pode compreender tudo. Eu sei que essa história veio do meu pai, que meu pai era assim, que a minha mãe era assim, que eu tenho uma fidelidade ao meu campo ancestral. Ali eu vou fazer um trabalho terapêutico de constelação, ok. Tudo isso vale, tudo isso vale. Vale até que ponto? Até o ponto onde você é capaz de tirar essa pedra desse lugar. Então, vale eu analisar a pedra na medida em que eu consigo, ao analisar, tirar a pedra dali que impede o fluxo e o fluxo restaurar. Uma outra possibilidade que é que nós vamos fazer aqui agora, da autocura, é trabalhar aquele que sente. Quem é que sente? Então, nós temos um trauma e temos aquele que sente o trauma. Nós temos uma história e aquela parte de nós capaz de sentir aquilo que impactou. Então tem o impacto e quem sente o impacto. Quem é que sente o impacto? É o corpo. O nosso corpo. Se a gente for pensar em termos mais físicos e não emocionais, nós vamos entender isso mais fácil. Então, se eu tenho algo aqui que me impactou e me machucou, físico, tá? Físico. Se tem um espinho que entrou na minha mão, se tem uma faca que talvez me cortou, algum objeto estranho que me entrou dentro de mim e causou um impacto, eu vou analisar a minha cura mais focado no objeto que perfurou. Então, tem hora que eu preciso entender o objeto. Por quê? Às vezes ele enfiou lá para dentro, eu sei que tem uma voltinha para lá e para cá. Então, é importante que eu veja para saber como tirá-lo. Mas a verdadeira cura começa quando eu cuido da minha mão que machucou. Da mão que machucou e não do objeto que causou o machucado. Então, qual é a importância de ver o objeto que machucou a minha mão? É a importância de perceber como que eu tiro esse objeto, só isso. Só de como ele está me rasgando de alguma maneira. Passou isso, não me interessa isso. Até mesmo nos adoecimentos.
Ou eu entendo a bactéria, mas para que eu vou entender a bactéria? Só para saber como é que ela se reage aqui dentro. Mas o meu trabalho de cura é aqui. Meu trabalho de cura é aonde foi impactado. Então, onde é que foi impactado? Que pelo trauma, pela dor, pela aquilo que nos machucou? Quem foi impactado? Foi este organismo aqui. Então eu preciso me prender a este organismo e o meu olhar ele precisa ir para o organismo que sentiu o trauma, que sentiu a dor. Mas aí entra o quê? Entra a nossa capacidade de sentir e de perceber e voltar para o sentir. Então é só trabalhando o sentir, resgatando a capacidade de sentir, de estar aqui no corpo, é que nós podemos descobrir a forma de curar. Então, mas o que nós fazemos na nossa cultura? Nós somos racionais. Então, a racionalidade, qual é o grande problema dela? Qual é o grande efeito colateral da nossa racionalidade? É a nossa incapacidade para sentir. Nós nos alienamos do corpo e nós ficamos só pensando. Então eu penso sobre, mas eu não sou capaz de sentir, porque é que congelou de alguma maneira. Então eu não sou capaz de sentir porque eu só estou pensando. Então quando eu estou pensando, estou angustiado, eu fico na angústia, no pensamento, falando, brigando, xingando, se auto-punindo, sonhando com alguma coisa, fugindo, fazendo alguma coisa dessas coisas aí. Eu fico tentando fugir, eu fico tentando justificar, tudo na cabeça. Hora nenhuma a gente para assim, respira e fala assim, deixa eu sentir isso aqui. O que eu tô sentindo? Efetivamente. A maioria das pessoas falam, o que eu estou pensando? E aí o pensamento não para, fica parecendo aquela chaleira, fervendo, tá fervendo lá dentro, eu tô vendo a fumaça, mas eu não enxergo a água fervendo. Então, o nosso olhar viciado, ele fica onde? Na tentativa de solucionar as questões que nos tocam pela mente. Então, hora nenhuma a gente é treinado a sentir. Peraí, eu estou completamente angustiada agora. Mas isso não vira nada corporal, só vira uma fuga da sensação. Quando fica muito forte a sensação corporal, nós vamos tentar o quê? Fugir disso, fugir dessa sensação. É assim que a gente faz. Eu fugir, eu vou beber, eu vou entorpecer, deixa eu sair ali, deixa eu fazer não sei o quê. Ai, não quero sentir, deixa eu tomar um calmante, me dá aqui um antidepressivo para eu parar de sentir. Então, na verdade, nós estamos buscando uma tentativa, a gente está achando uma forma de parar de sentir. E o processo é o oposto. O processo é sentir. Sentir onde está doendo. Está doendo aqui. Isso que eu estou sentindo aí, que fulano fez comigo. Alguém fez alguma coisa com você? Separou? Não sei o quê? A gente fica naquela fala. Por que a pessoa fez isso, por que não sei o quê, e essa tentativa de explicar com uma tentativa de solucionar o tanto que eu estou angustiado com isso. Então eu fico preocupado com a faca em vez de ser com o que machucado aqui na minha mão. Então por que essa faca entrou e não sei mais o quê, de que é, e quantas vezes a gente viaja na cabeça dos outros na tentativa. Por que aquela pessoa fez isso? Será que isso? Será que aquilo? E nós gastamos horas, dias e dias de pensamento sobre o porquê, sobre as razões, sobre viajando na psicologia alheia. Para que você vai viajar na psicologia alheia? Resolve o que na sua dor que está aqui? Resolve nada. Se ele é narcisista, se ele é isso, se ele é aquilo, não sei o que, só serve para que você fale assim, se a gente estiver saudável, para a gente reconhecer aonde a gente não deveria estar. Serve para isso. Se eu sou uma presa, se eu sou um coelho e vem ali uma onça, para o coelho só serve saber, aquilo é uma onça e daquilo ali eu tenho que correr. Só serve isso. Eu tenho que me afastar. Não adianta saber se a onça tem esse habitat, se faz isso, faz aquilo, por que a onça caça coelhos. Não me interessa. Para o coelho não interessa, não muda nada.
Muda ele olhar e falar assim, ah, isso aqui eu não devo me aproximar. Mas o coelho, eles têm uma percepção, os animais têm uma percepção muito instintiva corporal. Nós aqui perdemos essa capacidade. Então, nesse aspecto da dor nossa, onde é que a gente precisa prestar atenção? Na onde está doendo em mim aquilo? Aonde? Nessa sensação de coração acelerado, na sensação de aperto aqui no meu corpo, na sensação de medo. Onde está o medo? Aqui na minha barriga. Onde é que está a minha vergonha? Onde está a minha raiva? Onde ativa no meu corpo? Ativa o quê? Ativa onde? Causa qual movimento de... Se nós estamos no movimento fluido, você sente a energia passando no seu corpo naturalmente, fluido. Mas se algo toca e gatilha alguma coisa, então alguma coisa ali ficou evidente, tensionada de alguma maneira. Tô com raiva, sinto essa energia, tô com medo, tô envergonhada, tô me sentindo com inveja de alguém, um sentimento de mal-estar. Onde está isso no meu corpo? Então, quando a gente começa a perceber isso no nosso corpo, nós começamos a cuidar de nós mesmos. Começamos a observar como eu me sinto. Como é que eu me sinto diante disso? Então ali é como se fôssemos ali nós, os médicos nossos. Ah, eu me sinto assim. E ali, no momento em que eu me sinto assim, eu posso olhar para isso sem julgamento, entendendo o meu corpo e buscando restabelecer um fluxo. Mas como é que eu vou restabelecer o fluxo? O fluxo se restabelece quando o seu organismo ele volta ao normal. Ele volta ao fluxo natural. O normal seria o natural, que é passando as emoções. Então, uma prática muito simples e que quando eu era criança eu fazia muito, porque eu fui uma pessoa que na minha experiência infantil e mesmo adulta, eu tive muitos traumas, muitos e muitos traumas. Numa época em que não tinha psicólogos, não tinha ajuda, não tinha muito acolhimento, então eu fui uma pessoa que fui muitíssimo traumatizada na minha vida. E tentar restabelecer o fluxo sozinho, absolutamente sozinho, eu dou graças a Deus de eu não ser uma pessoa completamente pirada, porque pude acionar determinadas forças internas e também que acabaram me levando a compreender melhor esses mecanismos. Então, quando quando eu era pequena, quando eu era mais nova, bem mais nova, quando eu via que eu estava muito angustiada, eu punha a mão no meu coração e imaginava um pozinho de pirim-pim-pim na minha cabeça, eu chamava de pozinho de pirim-pim-pim. E punha a mão no meu coração e inspirava profundo e visualizava, sentia esse pozinho de pirim-pim-pim restabelecendo o fluxo. Claro, eu não pensava desse jeito. Gente, hoje eu tenho palavras para explicar isso. Quando eu não tinha essas palavras para explicar isso, era só uma sensação. Então, a sensação de acolhimento, hoje eu tenho um nome para isso. Qual é o nome? Acolhimento. Autoacolhimento. Não importa o que você esteja sentindo, não use a sua cabeça, use a sua percepção corporal. Aqui dói, é aqui que dói, eu vou pôr a mão. É isso que as mães fazem quando estão cuidando dos nenéns. É isso que a gente experimenta quando nós somos cuidados. É desse jeito. É quando você é capaz de soltar um pouco da tensão relacionada àquilo que dói. A tensão relacionada àquilo que dói. O que dói? A dor do trauma da sua criança, a dor de um abandono, a dor de uma perda, a dor da perda de um amor, a dor da percepção de que você está no caminho errado, por exemplo. Quando você fala assim, nossa, eu vou ter que tomar uma atitude, eu estou com medo de tomar essa atitude. Mas em vez de ficar no mental, olha, como é que eu estou me sentindo neste medo de tomar essa atitude? Estou sentindo tensa aqui na minha barriga, porque medo parece mais na barriga. Então põe a mão na sua barriga
e respira fundo. E acolha o medo, acolha o medo, acolha o medo, acolha a angústia, acolha a vergonha, acolha, vai acolhendo. E ali, quando você acolhe isso vai tendo uma calma, vai restabelecendo organicamente, fisicamente, o fluxo natural do seu corpo e ali algo acontece. E você vai ver que algo acontece, se você for capaz disso. Então, quando você estiver angustiado com alguma coisa, com medo de alguma coisa, põe a mão aonde você sente que o seu corpo reage a isso. Então, quando você sente isso e deixa isso ser um pouco assim, sem querer arrancar isso de você, sem querer brigar com essa sensação, observa, observa, olha, olha, acolha, acolha com o seu pauzinho de pirim-pim-pim, o meu pauzinho antigo. E ali nós vamos vendo que o nosso organismo, ele vai apontando uma direção de cura, ele vai apontando uma direção de restabelecimento do fluxo da nossa energia dentro do nosso corpo e, consequentemente, você vai elaborando melhor essa história. Então, fica aqui este desafio nesse momento tão difícil, absolutamente difícil. Quando a gente restabelece o fluxo, aí as nossas forças, elas começam a aparecer, nossas ferramentas, elas começam a aparecer para solucionar na vida mesmo aquilo que a gente precisa solucionar. Mas se a gente está destruído, totalmente destruído, nós não temos recursos para refazer a nossa vida, não temos recursos para ter uma ideia para o que fazer, não conseguimos resgatar as nossas potências para encontrar as saídas necessárias para a nossa vida. A gente fica parado, paralisado, sem conseguir encontrar respostas. E ali a gente fica ainda mais dependente, porque se você não está parado e não consegue achar as próprias saídas, as que te convêm, as melhores para você, então nós ficamos dependentes de que outro faça, de que outro venha e etc, etc. Não significa que as pessoas não possam nos ajudar. Significa isso não. A gente também somos seres que precisamos uns dos outros para que a gente se restabeleça e se cure. Mas a gente precisa resgatar essa nossa capacidade interna de autocura. E a autocura é exatamente restabelecer este fluxo interno dessas forças instintivas que nós temos dentro de nós e que podem nos mostrar saídas para as nossas questões, soluções para as nossas questões.